Estamos sem palavras neste momento para agradecer os irmãos. Estamos muito felizes por essa semana. A terceira e última semana de oração desse nosso período aqui. Na segunda-feira estaremos viajando para Filadélfia. Vamos passar ali uma semana na casa de amigos, descansando um pouco. Mas eu já descobri que o meu amigo, muito amigo meu, já arrumou uma programação para mim lá na Filadélfia também. Então, a gente tem férias do nosso trabalho secular aqui desta terra, mas o nosso chefe maior não dá férias não. Mas um dia ele vai dar. Um dia nós teremos a paz e o descanso que nós tanto almejamos neste mundo, mas vamos continuar trabalhando no céu, não vamos? Trabalhando, estudando, aprendendo, mas não vai nos causar o cansaço que muitas vezes nos causa nessa vida. Muitas pessoas perguntam: Leandro, vocês cobram para fazer esse trabalho? Quanto que vocês cobram? Qual o preço para você vir na minha igreja? E a gente sempre fala, assim, o preço é tão caro que Jesus já pagou. Só Ele poderia pagar o preço. E nós fazemos esse trabalho como uma forma de agradecer ao Senhor, pelo que Ele fez por nós. Então a gente pede que Ele nos use para a gente poder ajudar outras pessoas, como nós um dia fomos ajudados e despertados por mensagens como essa. Eu espero que as mensagens tenham sido proveitosas para os irmãos dessa semana. Aqueles que não puderam estar, eu sei que as atividades aqui são muitas, muito trabalho. Está lá no canal da igreja, acompanhe toda a semana de oração. E eu queria agradecer de forma especial a duas pessoas, acima de tudo a Deus, por essa oportunidade que nos deu, mas a duas pessoas que cuidaram de nós mesmos, parecia que eram nossos pais. Irmão Zé Manuel, obrigado, viu? Cuidaram da gente, estava ali sempre, cuidou da gente, sempre perguntando, está faltando alguma coisa, precisa de alguma coisa, fala com a gente, mas a gente recebeu mais do que a gente precisava, mais do que a gente merece, porque a gente viu na quinta-feira que, na verdade, a gente não merece nada, a gente não merece nada. O mérito é todo de Cristo, mas mesmo assim o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso com a gente, não é? Então, Zé Manuel, irmã Ana, obrigado, viu, pelo cuidado conosco. A outra pessoa, o pastor Eleazar, ele não pôde estar conosco aqui, ele está num compromisso em Canérica, mas cuidou da gente também como um pai essa semana, a Gisele, as meninas. Foi muito bom também os momentos que nós passamos com eles, agradecemos muito de coração mesmo. O pastor Eleazar é um grande amigo já há muito tempo, mas tivemos a oportunidade de nos encontrarmos pela primeira vez aqui na América. Morávamos ambos no Brasil, mas a gente foi se encontrar pessoalmente só aqui na América. Então, agradeço muito, Zé Manuel, pastor Eleazar, de forma muito carinhosa, de forma muito especial. Também agradecemos as pessoas que nos ajudaram aqui durante essa semana. O Ministério da Música, agradeço o irmão Elvis, tá? O irmão Elvis, semana passada, nos deu muita atenção ali, conversamos bastante, trocamos algumas ideias, foi muito bom. As pessoas que vieram aqui à frente, toda semana, todos os dias, dirigir o louvor congregacional, as mensagens musicais. Os nossos irmãos lá do audiovisual, lá em cima também, foram muito solícitos, sempre preocupados, está tudo bem, precisa de alguma coisa. Agradeço também o irmão Lúcio está por aí. Olha lá, irmão Lúcio, obrigado por tudo aí, tá? Irmão Cadi, onde é que está o irmão Cadi? Cadê ele? Está ali. Muito obrigado também, viu? Sempre ali, muito solícito lá atrás. Precisamos de alguma coisa, ele ia lá, corria, resolvia, ajudava a gente. Sábado passado nós chegamos na igreja, estava chovendo muito, já encostaram 2 diáconos no carro com um guarda-chuva, já receberam a gente. Eu me senti até um presidente da república chegando desse jeito. E na pregação de sábado passado nós fomos escoltados pelos Pathfinders, é assim que fala? Os desbravadores para nós lá no Brasil. Então, irmãos, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Nós vamos sentir saudades dessa igreja. Vamos sentir falta de vocês e, pela graça de Deus, se for o propósito do Senhor, um dia a gente volta aqui. Tá bom? Eu fiquei muito feliz também, porque onde a gente viaja, eu sou do Espírito Santo, é um estado bem pequeno lá no Brasil, e sempre quando eu viajo, a gente sempre encontra alguém de lá, e aqui eu encontrei o Lucas, a Bianca. Prazer em conhecê-los, viu? São lá nossos conterrâneos lá do Espírito Santo. E tem mais capixabas aqui? Aqui, ó. Os capixabas, é como nós somos chamados, tá, irmãos? Quem nasce lá na capital, lá no Espírito Santo, é chamado de capixaba. Então, os capixabas vão dominar o mundo. Todo lugar que eu vou, eles estão presentes. Então, é um prazer encontrar vocês aqui, tá bom?
E espero um dia poder encontrá-los lá, se for a vontade de Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado por tudo. A mensagem de hoje, eu falei para vocês, durante toda essa semana, que era a mensagem que exigia mais o que de nós? Fé. Para confiar que Deus pode fazer isso na nossa vida. E eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Eu agradeço os irmãos que colocaram o púlpito aqui embaixo. Eu solicitei porque é meu isso. Eu gosto de pregar perto de vocês. Não há nenhum problema pregar ali em cima. As pessoas lá de trás acho que visualizam melhor até. Mas eu gosto de pregar pertinho. E muitas vezes eu desço e eu vou andando aqui no meio do corredor e a minha esposa faz assim: volta, volta. Mas eu gosto de estar com as pessoas. Então, obrigado por terem organizado aqui para nós ficarmos mais perto. Mateus capítulo 24, verso 24, é um texto muito conhecido para nós. E antes de lermos o texto, eu convido os irmãos mais uma vez a curvarem a fronte, porque nós nunca podemos ler a palavra de Deus sem pedir a instrução do Espírito Santo. Vamos orar. Querido bom Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Já estudamos, Senhor, a Tua palavra nessa manhã, e agora vamos estudar mais uma vez. Pedimos que a pessoa do Espírito Santo nos auxilie, que Ele se manifeste, ou continue se manifestando entre nós nessa manhã. Acalme o nosso coração e abra a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, verso 24, são palavras do próprio Cristo, e Ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até quem? Até os escolhidos. Jesus estava dizendo que no fim dos tempos surgiriam falsos cristos, falsos profetas, pessoas que surgiriam dizendo: eu sou o Cristo, eu voltei. Deixa eu mostrar alguns personagens para vocês aqui. Esse homem, ele se chama Sergei Torop, ele é um russo, e ele disse que ele é Jesus Cristo que veio. Ele afirma que teve uma visão quando tinha 29 anos de idade, e nessa visão foi declarado que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Esse outro personagem, chamado Wayne Bent, um americano, ele se declarou o Messias por volta do ano 2000. Ele inclusive chegou a profetizar e prever o fim do mundo para 2007. Obviamente, ele errou. Ele, inclusive, passou pela prisão. Outro personagem, esse do Japão, Shizuo Matsumoto. Ele não é vivo mais. Por quê? Porque ele foi acusado de um atentado à bomba no metrô de Tóquio. Ele foi então preso, julgado e condenado à pena de morte. Ele também dizia: eu sou o Cristo que voltei. Eu sou o Messias. Os brasileiros conhecem mais esse aqui. O nome dele é Álvaro Tais, mais conhecido como Henri Cristo. E ele diz constantemente: eu sou Jesus Cristo, eu voltei. Ele também passou pela prisão algumas vezes e foi expulso de alguns países onde ele causou muitos problemas. Irmãos, quando Cristo estava falando a respeito de falsos cristos que viriam, era disso que ele estava falando? Era disso? Não. Será que isso aqui engana alguém? Na verdade, engana algumas pessoas, né? Algumas pessoas seguem. Mas, em geral, não engana ninguém. Cristo falou de falsos profetas, falsos cristos, que fariam grandes o quê? Sinais, milagres, tão bem feitos, uma pregação tão quase perfeita, que quase engana quem? Quase engana os próprios escolhidos de Deus. Então veja que não é algo que uma criança consegue identificar como sendo um engano. É algo muito bem feito, muito bem elaborado, que quase engana os próprios eleitos de Deus. Então nós precisamos estar atentos a esses falsos cristos. E eu pergunto: qual é o maior falso Cristo que irá se manifestar nessa terra? Satanás. Foi-nos revelado que Satanás irá personificar Cristo. Ele vai fingir que é Cristo que veio, e ele vai falar com uma voz doce, repetir as palavras de Cristo, vai fazer muitos milagres, e ele aparecerá com uma glória que nunca foi presenciada por um ser humano nessa terra. Será que ele vai enganar a mim e a você?
Algumas pessoas dizem assim, olha, eu já sei como eu vou saber se é Cristo ou não. A Bíblia diz que nós encontraremos o Senhor aonde? Nos ares. Então, se colocar os pés na terra, já sei, não é Cristo. A Bíblia diz que todo olho o verá. Satanás não vai ser visto por todo olho ao mesmo tempo. Então, já sei que não é Cristo. Pronto, resolveu o meu problema. Resolveu mesmo? Irmãos, pensem comigo, eu falei um pouco sobre isso durante essa semana. Quando nós estamos diante de uma televisão, de um computador, assistindo um filme ou um conteúdo qualquer, a gente sabe quando o filme é diabólico? Sabe ou não sabe? Sabe. Mas a gente não tem força para fazer o quê? Para parar de assistir. É assim ou não é? Que as coisas acontecem muitas vezes. Ou seja, a gente sabe que é o inimigo, mas não tem força para resistir àquilo. O mesmo se dará quando Satanás aparecer fingindo ser Cristo. Muitas pessoas o seguirão sabendo que não é Cristo. O problema é que essas pessoas não terão o quê? Força para resistir àquilo. Então nós precisamos buscar o poder e a força em Cristo Jesus, para quando o falso Cristo vier, nós permanecermos firmes, porque nós teremos o mundo inteiro contra nós. E se alguém não suporta a vida cristã, porque no trabalho se sente perseguido, nos estudos se sente perseguido, na faculdade, na graduação, porque a família persegue, porque vizinhos perseguem, eu pergunto, essa pessoa vai suportar quando toda a humanidade estiver contra nós? Então temos que estar atentos, porque não é só conhecimento que precisamos, nós precisamos de poder. E o poder só pode ser liberado de uma forma: convivência diária com Cristo. Irmãos, não deixem a prosperidade desta nação, os Estados Unidos da América, cegarem vocês e tirarem todo o tempo e as energias que vocês têm, de forma que não sobre nada para Cristo. Porque tudo que vocês conquistarem nesta nação, neste país, nesta vida, tudo ficará aqui, com exceção de uma coisa: o caráter. Então invista no caráter. Não é pecado investir numa boa casa, num bom carro, numa vida tranquila. Não é pecado, desde que a gente não se esqueça de, em primeiro lugar, investir na vida eterna. Falsos cristos estão aparecendo. E eu faço uma pergunta importante: será que Satanás ele deseja acabar com o cristianismo? Destruir o cristianismo? Erradicar o cristianismo da face da terra? Não, ele nunca quis fazer uma coisa dessas. Seria ingenuidade dele, sabe por quê? Porque Satanás aparecerá fingindo que é quem? Cristo. E se não houver cristianismo, quem vai recebê-lo? Ninguém. Então Satanás não quer acabar com o cristianismo. O que ele quer é corromper o cristianismo, porque um falso Cristo, para ser recebido, precisa que existam falsos cristãos. Faz sentido? Falsos cristãos. Então Satanás não quer destruir, ele quer corromper o cristianismo. Irmãos, existem muitos falsos cristãos por aí. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. E um deles pode ser quem? A primeira resposta geralmente é mais veemente. Existe muito falso cristão e muito falso adventista hoje. Existe ou não existe? Sim, existe. E um deles pode ser quem? Pode ser eu. Mas essa é a proposta. Olha o que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Preste atenção, diante dessa realidade que Cristo diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas, haverão falsos cristãos, o apóstolo Paulo dá um conselho muito importante para nós. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Segundo Coríntios capítulo 13 e o verso 5. O agradável som das páginas da Bíblia. É muito bom ouvir isso.
2 Coríntios 13, 5. Preste bastante atenção no que eu vou ler aqui. Olha o que Paulo fala. Examinai os vossos irmãos para ver se eles permanecem na fé. Provai os vossos irmãos. Está errada a minha versão aqui? O que o apóstolo Paulo diz? Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então Paulo nos convida a examinar o nosso próprio coração, e eu quero fazer um acordo com os irmãos aqui. Na mensagem dessa manhã, na verdade não só na mensagem dessa manhã, mas em todas as mensagens, o acordo que nós vamos fazer é: ninguém vai pensar no outro. Combinado? Nós vamos examinar a nós mesmos. E, irmãos, eu não estou falando em relação àquelas pessoas que pensam assim. Por exemplo, eu tenho um irmão mais velho do que eu, e ele não está na igreja já há muitos anos. Então eu ouço algumas mensagens e eu penso assim, eu gostaria tanto que o meu irmão estivesse aqui, seria tão bom para ele. Não é disso que eu estou falando, ok? Eu estou falando que nós vamos controlar hoje a nossa tendência de pensar assim: a mensagem é muito boa, aquele irmão tinha que estar aqui, a mensagem é para ele, sabe? Não, a mensagem é para quem? Para nós, para mim, né? Especificamente. A gente distribui o problema. Não, para mim. Então nós vamos examinar a nós mesmos, porque há muitos falsos cristãos por aí, um deles pode ser eu, e eu nem estar percebendo isso. Agora, para eu examinar a mim mesmo, eu preciso de um padrão de comparação, não é? Como é que eu estou? Então eu preciso me comparar com algo ou alguém para ver como eu estou. Geralmente, a gente usa quem como padrão de comparação para testar o nosso cristianismo? A gente usa o outro, o irmão. E aí, como eu disse nessa semana, a gente muitas vezes escolhe aqueles que estão mais fracos do que nós na fé. É assim ou não é? Porque se eu escolher olhar para uma pessoa que está mais fraca, eu vou me sentir mais forte. Então a gente começa a olhar para aqueles que estão frios na fé. E quando eu olho para aquele que está frio na fé, o morno fica parecendo o quê? Que está bom, que está quente. Então esse padrão de comparação, olharmos uns para os outros, é um padrão muito arriscado, é um padrão falho. Só existe um padrão perfeito, qual é? Jesus Cristo. E quando a gente olha para Jesus Cristo, o que acontece com o nosso cristianismo? A gente percebe que tem muito, muito a caminhar ainda na vida e na experiência cristã. Alguns então olham para o próprio cristianismo e dizem assim: eu vou à igreja, eu sou batizado, eu tenho um cargo na igreja, devolvo meu dízimo, eu dou estudos bíblicos, levei muitas pessoas ao batismo, faço obras de caridade, o que mais que eu preciso? É claro que eu sou um bom cristão. Irmãos, tudo isso que eu citei se manifesta na vida de um cristão verdadeiro? Sim ou não? Sim. Mas eu posso fazer todas essas coisas e não ser um cristão verdadeiro? Posso. Porque Cristo irá voltar e pessoas dirão a Ele: Senhor, em Teu nome eu fiz isso. E vão ouvir o que de Cristo? Não conheço vocês. Então veja, isso tudo é importante, se manifesta na vida do verdadeiro cristão. Mas não é isso que faz de uma pessoa cristã. E Jesus respondeu à seguinte pergunta: como se identifica um verdadeiro cristão? Para a gente poder se examinar. Jesus disse o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, ele disse: por seus frutos os conhecereis. Jesus estava falando a respeito de falsos profetas, que você reconhece pelos frutos. Então, falsos profetas, falsos cristãos, são reconhecidos pelos seus frutos. Logo, verdadeiros cristãos e verdadeiros profetas são reconhecidos pelos seus frutos. Concorda comigo? Eu pergunto uma coisa: a que frutos Jesus se refere? Será que é uma transformação exterior? Será que o verdadeiro cristão experimenta uma mudança perceptível na sua maneira de se vestir, de se alimentar, o seu lazer, o seu estilo de vida, a forma de tratar as pessoas, seu palavreado? Será que por meio de frequência aos cultos, evangelismo, levar pessoas a Cristo, obras de caridade, será que o verdadeiro cristão também tem uma transformação exterior? Sim, mas em essência, estas coisas exteriores não fazem de uma pessoa um cristão.
O cristão faz essas coisas, mas essas coisas não caracterizam necessariamente um cristão. Até ateus fazem obra de caridade. Fazem ou não fazem, irmãos? Então entenda, eu não estou falando contra essas obras. O cristão faz. Mas eu estou dizendo que essas obras em si mesmas não fazem de mim um cristão. Cristo foi muito mais profundo quando ele disse, pelos seus frutos conhecereis. De que frutos ele estava falando? E agora, irmãos? Agora que começa o momento que a gente vai ter que exercitar a fé. E crer que Cristo pode fazer isso na nossa vida. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. Agora nós vamos ver de que frutos Jesus estava falando essencialmente, que caracterizam um verdadeiro cristão, também um falso cristão. Gálatas capítulo 5 e o verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Nós vamos meditar um pouco nesse verso aqui. Na verdade, a base da mensagem dessa manhã. Pelos frutos os conhecereis. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é. Primeira lição para nós aqui nessa frase. A palavra fruto está no plural ou no singular? No singular, não é frutos, fruto. Por quê? Porque todas as características que nós vamos ver são características de um fruto. E já fica uma importante dica para nós aqui. Significa que o Espírito Santo, ele produz em nós quantas dessas características? Todas ao mesmo tempo. Isso é uma boa notícia ou não é? Todas ao mesmo tempo. Mas o fruto do Espírito é. Qual é o primeiro fruto que aparece aí? Amor. Por que o amor aparece como o primeiro fruto? O apóstolo Paulo vai responder em outro texto, quando ele diz que o amor é a base de tudo. Eu posso fazer isso. Se eu não tiver amor, não adianta nada. O amor é o que sustenta todo o resto. Se tudo que nós fizermos não for por amor, para Deus não tem nenhum valor. Então, vamos agora examinar a nós mesmos dentro dessa característica do fruto do Espírito, o amor. Eu tenho manifestado e demonstrado amor pelas pessoas? Tenho demonstrado amor pelo meu cônjuge, meu esposo, minha esposa? Tenho demonstrado amor pelos meus filhos? Tenho demonstrado amor pelos meus pais? Irmãos, eu fico preocupado muitas vezes, como jovens, nós manifestamos o amor por nossos pais só no dia dos pais e no dia das mães. E muitos podem se perguntar, como é que eu posso manifestar o meu amor pelos meus pais? Só tem um jeito. Porque dar um presentinho, dar um cartãozinho, isso é muito bonito, faz parte, mas só tem uma forma de manifestar o verdadeiro amor pelos pais. Qual é? Obedecendo. Obedecendo. Por isso o próprio Cristo disse, se vocês me amam, demonstrem o amor de vocês como? Guardando os meus mandamentos. A obediência é a manifestação de amor pelos nossos pais. Alguém pode dizer assim, Leandro, sim, eu tenho amado, manifestado amor por todas essas pessoas, pelos meus irmãos da igreja. E Cristo responde, muito bom, filho, isso é muito bom. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vocês têm demonstrado amor pelos seus inimigos. Foi isso que Jesus disse? Amai os vossos inimigos? Será que eu tenho manifestado amor por aquela pessoa que me ofende, que me persegue, que me trata mal? A gente precisa também amar essas pessoas, irmãos? Ou não precisa? Também. Mas como que eu posso amar uma pessoa que me ofende, que me trata mal, que age como se fosse o meu inimigo? Como eu posso amar? Só tem um jeito. Se nós entendermos que o amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Porque os sentimentos, eles mudam com o tempo e com as circunstâncias. Mas a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Porque amar é uma decisão. A pessoa me faz mal, mas eu decido amá-la mesmo assim. E só tem um jeito. Cristo responde, aprendei de mim. Irmãos,
A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E será impossível a nós amarmos as pessoas, inclusive os nossos inimigos, se não permanecermos ligados à fonte do amor. É a mensagem de sábado passado. Comer a carne e beber o sangue de Cristo diariamente, com tempo de qualidade, não 5 minutinhos. E Deus, que é amor, vai transferir este amor para nós. E nós seremos tão cheios do amor de Deus que Ele vai transbordar para os outros, inclusive para aqueles que nos odeiam. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, tenho muitos heróis aqui na Bíblia. Muitas pessoas que eu admiro e que eu estou ansioso para conhecer. E falta pouco para a gente conhecer essas pessoas. Um deles, depois de Cristo, o personagem que eu mais admiro na Bíblia, não é o apóstolo Paulo, mas é Moisés. Não pelas obras que Deus fez por meio dele, as obras sobrenaturais, não apenas por isso, mas principalmente pelo caráter, pelo temperamento que Moisés adquiriu pelo poder de Deus. Preste atenção numa coisa. Certa vez, Deus disse a Moisés assim: esse povo de Israel está totalmente corrompido, não dá mais, saia da minha frente, eu vou destruir esse povo e vou levantar uma outra nação por meio dos seus descendentes. Irmãos, eu pergunto uma coisa, se Deus fizesse essa proposta para você hoje, olha só, a igreja adventista está no estado deplorável, e lembre-se de uma coisa, a igreja não apostatou. Quem apostatou? Nós. Entendem a diferença? A igreja, os seus regulamentos, os seus princípios são exatamente os mesmos que sempre foram. Quem se afasta dos princípios sou eu, somos nós. Então, se Deus dissesse, olha, a igreja adventista se afastou dos princípios de Deus, não dá mais, vamos fazer o seguinte, eu vou destruir essa igreja, eu vou fechar essa igreja, e nós vamos começar uma nova igreja com você e seus descendentes. Qual seria a sua resposta a Deus? Antes de você responder, pensa no seguinte, o povo era muito bonzinho com Moisés? Olha o tipo de povo. O povo já quis matar Moisés, várias vezes matar Moisés a pedradas. Olha que tipo de povo Moisés estava liderando. Essa era a oportunidade da vida de Moisés para fazer o quê? Sim, Senhor, destrói esse povo. Olha o que eles fazem comigo. Destrói esse povo, vamos começar tudo de novo, porque eu sou fiel ao Senhor, eles não são. Destrói. O que você responderia a Deus? Se Deus dissesse assim, filho, sabe aquela pessoa que está fazendo mal para você? Sabe aquela pessoa? Eu vou destruir ela. Pode ser? O que você responderia para Deus? É para a gente pensar, irmãos? Precisamos pensar nisso. Mas qual foi a resposta de Moisés para Deus? Senhor, não destrua o povo. Olha o tipo de povo de quem Moisés está falando. Que povo ruim, ímpio, mau. Não, Senhor, não destrói o povo. E a gente conhece bem a resposta de Moisés quando ele diz assim, risca o meu nome do livro que tens escrito. Risca o meu nome do livro da vida. E muitas pessoas são levadas a pensar que Moisés disse assim, olha, Senhor, se o Senhor for destruir o povo, então me destrói junto. Será que foi isso que ele quis dizer? Preste atenção comigo. Vocês concordam que Moisés agiu como intercessor pelo povo? Intercedeu? E o intercessor é aquele que morre junto ou aquele que morre no lugar? Cristo é o nosso supremo intercessor. Ele morreu em nosso lugar para que nós não experimentássemos a morte eterna. Então, na verdade, irmãos, o que Moisés estava dizendo não era, Senhor, se o Senhor for destruir esse povo, me destrói junto. Moisés estava falando o seguinte, Senhor, eu não quero a destruição desse povo, eu quero a salvação deles. De alguma forma, Senhor, salva essas pessoas, ainda que sejam como são, ainda que me tratem dessa forma, salve essas pessoas, mas Senhor, se não tiver nenhuma outra forma de salvar essas pessoas, eu tenho uma proposta para fazer para o Senhor. O Senhor pega a minha fidelidade, atribui a eles e salva-os. E o pecado deles, o Senhor coloca sobre mim e me destrói no lugar deles. Risca o meu nome do livro da vida e coloca o nome deles no lugar do meu.
Vocês estão entendendo o que significa amar alguém, irmãos? Amar não é dar uma cesta básica meramente. Eu posso dar uma cesta básica para uma família que eu nem conheço, que eu nem gosto dela. O verdadeiro e mais profundo amor se manifesta na ação de uma pessoa oferecer a sua própria vida para que um inimigo possa se salvar no seu lugar. Aliás, alguém fez isso por nós. Quem foi? E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando? Quando nós ainda éramos pecadores, seus inimigos. Vocês acham que é possível a gente ter um amor tão profundo assim por alguém? Inclusive alguém que é o nosso inimigo? Vocês entendem porque eu disse que essa mensagem ia requerer muita fé da nossa parte? Porque Deus pode fazer isso em nossa vida. Leandro, como é que você prova que Deus pode fazer isso na minha vida? Porque Ele fez na vida de Moisés, porque Ele não pode fazer na minha. Aliás, irmãos, eu tenho certeza que ninguém aqui matou uma pessoa alguma vez na vida. Moisés fez isso? Olha o temperamento que Moisés tinha quando saiu do Egito. Matou um egípcio, mas passou aquela temporada de 40 anos com Deus. Imagina se Moisés fosse libertar o povo desse jeito. Primeira reclamação do povo, o que Moisés ia fazer? Ia acabar com todo mundo, ia falar como os discípulos: Senhor, vem cá, o senhor não quer que a gente mande descer fogo do céu para matar esse povo todo? E Jesus disse assim: filhos, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Um assassino como Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Irmão, se aconteceu na vida dele, por que na minha não? Por que não? O erro, se não acontece, está em mim, não em Deus, porque o poder é o mesmo. Eu preciso dar tempo a Deus para que Ele faça essa transformação. E quanto tempo eu passo com a Bíblia e em oração para que Deus faça essa transformação? Querem ver que interessante que a serva do Senhor Ellen White comenta sobre Moisés? Em seu amor por eles, pelo povo, rogara fosse antes o seu nome riscado do livro da vida, do que se deixassem eles a perecer. Moisés está ensinando a renúncia de si mesmo, ao desejar ser riscado do livro da vida, por causa de seus semelhantes, para que eles pudessem salvar-se. Profundo isso. Você diria isso em relação àquela pessoa que te ofende, que te trata mal? Senhor, eu não quero que o Senhor destrua ela, eu não quero que ela se perca, mas se não tiver outra forma, eu sou fiel ao Senhor, atribui a ela, e o pecado dela pode colocar sobre mim, mas salva ela. Amai os vossos inimigos. Qual é o próximo fruto que aparece aqui? Eu demorei um pouquinho no amor, tá, irmãos? Os outros vamos passar mais rapidamente, porque o amor é a base de tudo, e grande parte de nós não entende o que amor significa. Qual é o próximo fruto? Alegria. Olha que interessante que a Bíblia fala sobre alegria. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Irmãos, um espírito abatido causa doenças, enfermidades graves. Então eu pergunto para nós examinarmos: eu tenho sido uma pessoa alegre? Eu não estou dizendo uma pessoa que zomba de tudo, leviana, que não leva nada a sério. Não é isso, mas uma pessoa alegre. Ou será que eu sou uma pessoa cabisbaixa, o tempo inteiro triste, reclamando de tudo, reclamo do meu pai, do meu filho, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa, do meu chefe, do pastor, do ancião, dos irmãos da igreja, vivo reclamando? Será que eu sou aquela pessoa que quando alguém se aproxima, bom dia, irmão, e eu digo, o que tem de bom? Tem nada de bom? Que tipo de pessoa eu sou? Porque, irmãos, eu posso ser uma pessoa que quando chego no ambiente, o ambiente fica carregado. Parece que os celulares começam a tocar, porque todo mundo começa a sair. Sabe? Espera aí que eu vou atender uma ligação, porque a minha presença é amarga. Cristãos sofrem. Aliás, cristãos são os que mais sofrem nessa terra. Mas o cristão, ainda que se entristeça, Jesus se entristeceu, se angustiou, Jesus chorou. Mas o cristão, ele tem uma esperança que o mantém de pé. Será que eu sou um cristão sempre amargurado? Quem eu sou?
Olha que interessante esse texto da irmã White. Se bem que deixemos de lado toda a vaidade, toda a conversação tola, ridícula e zombadora, não devemos nos tornar insensíveis, antipáticos e insociáveis. Eu pergunto, tem cristão insensível hoje em dia? Cristão que vê o irmão cair em pecado, não está se importando com isso. Ou pior, eu tenho visto pessoas que se alegram com a queda do irmão. E uma dessas pessoas pode ser quem? Pode ser eu mesmo. Será que existe cristão antipático? Em Cabo Verde se usa essa palavra, irmãos, antipático? Existe cristão antipático? Ninguém gosta de estar perto. Existe cristão insociável? Não, eu não me misturo com essas pessoas. E lembre-se de uma coisa, tá, irmãos? A gente não está falando de convivência não, tá? Muita gente diz assim, não, mas Jesus ele andava e convivia com prostitutas. Jesus convivia com essas pessoas? Não. Jesus visitava, Jesus conversava, Jesus buscava salvar. Mas ele tinha um grupo com quem ele convivia. Tenha muito cuidado com o poder das influências, das amizades com quem a gente convive. Cuidado com isso. E quando eu falo de cristão insociável, não é aquele cristão que cuida com as companhias constantes, mas aquele cristão que, não, eu estou num patamar mais elevado. Eu não ando com certas pessoas. Entende a diferença? Cuidado com isso. Então, Paulo também ele nos convida a lançar fora toda a amargura. Cristão se entristece, cristão se angustia, mas o poder de Deus sempre sustentará o cristão para que ele permaneça de pé e não passe uma vida inteira amargurado, amargo. Quem sou eu? Qual outro fruto aqui? Depois da alegria? Paz. Aliás, o mundo está precisando disso, né? Paz. Então, eu pergunto para nós examinarmos a nós mesmos. Cristo, a Bíblia diz que dá a paz que excede o entendimento. Porque a paz do mundo é a ausência de guerra, mas a paz de Cristo é uma paz em meio à guerra. É a paz de uma consciência tranquila com Deus. Pode cair o mundo, diz a música? Estou em paz. Estou em paz com Deus. E lembre-se, irmãos, que essa paz não é a paz de Jonas no fundo do barco, tá? Que a tempestade acontecendo, ele lá dormindo, sem se preocupar. Não é essa paz. É um cristão que está atento ao que está acontecendo, que passa por provações, mas ele tem a paz de Deus no seu coração e a certeza de um futuro que já não está tão distante, quando todos os problemas serão erradicados. Será que eu tenho essa paz? Ou eu vivo constantemente estressado, ansioso, agitado? Vivemos num mundo muito agitado. As pessoas, 4 horas da manhã, estão aí no trânsito já brigando, xingando umas às outras. Quem sou eu? Outra pergunta no contexto da paz. Jesus disse essas palavras, bem-aventurados os pacificadores. Pacificador é aquele que uma pessoa se afasta de Cristo. O pacificador é aquele que se aproxima dessa pessoa com amor, com carinho, com respeito. E por seu proceder, por seus conselhos, suas orações, ela consegue trazer essa pessoa de volta a Cristo, ou seja, ela reconciliou uma pessoa com Cristo. Ela é um pacificador. Mas existe também a questão horizontal da nossa relação entre nós no seguinte sentido: será que eu sou um pacificador ou sou um causador de intrigas entre irmãos? Será que eu sou aquela pessoa que quando chega uma fofoca, fala fofoca também? Entendo que é fofoca? Tá bom. Uma pessoa que recebeu uma fofoca do irmão, eu sou aquela pessoa que vou levar essa mensagem adiante e piorar um pouco, né? Ainda? Ou sou aquela pessoa que... Será que eu sou aquela pessoa que quando 2 irmãos da igreja estão brigados, discutem, brigam, eu sou aquela pessoa que vou trabalhar pela reconciliação dos dois? Ou eu sou aquela pessoa, como se diz no Brasil, que coloca mais gasolina na fogueira? Um dia eu recebi a mensagem de um rapaz. Ele disse: irmão Leandro, eu e minha esposa estamos à beira da separação, não dá mais. E eu disse: mas o que está acontecendo? E ele conversou um pouco comigo. E eu disse: irmão, eu gostaria muito de ajudar vocês, mas tem um problema. Não conheço você, não conheço sua esposa. Estou longe, muito longe de vocês.
não sei nada sobre vocês, como é que eu vou ajudar vocês? Irmão, sempre lembre de uma coisa, quando há um conflito entre duas pessoas, nunca tome um partido ou tome uma decisão, alguma coisa assim, sem ouvir os dois lados. E eu disse, irmão, eu só ouvi você, não ouvi sua esposa, e é difícil para mim ajudar vocês dessa forma. Faça o seguinte, procure uma pessoa da sua confiança aí por perto, um familiar, um amigo, um irmão da igreja. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele falou, irmão, até que tentei fazer isso. Mas sabe o que aconteceu? Eu estava conversando com um irmão, e eu falava algumas coisas da minha esposa para ele, porque minha esposa faz assim, 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 e o irmão falava, que coisa horrorosa, mas que mulher é essa? E ele começava a enfatizar e aprovar ainda mais, quanto mais mal falava da minha esposa, ele falava, realmente, sua esposa é muito ruim. Depois, irmão, eu acabei descobrindo que ele também conversou com a minha esposa. E sabe o que ele fez com a minha esposa? Ele falou mal de mim. Irmãos, deixa eu dar um conselho para aqueles que precisam aconselhar casais, por exemplo. Quando você vai aconselhar o homem, você tem que entender qual é o papel do homem no problema. Entende? Não vou conversar com o homem para falar mal da mulher dele. E nem conversar com a mulher para falar mal do esposo. Eu tenho que conversar com a esposa, mostrar para ela qual é o papel dela na problemática, e conversar com a esposa e mostrar qual é o papel dele naquela problemática. Vocês entendem? Para que cada um entenda qual é a sua parte e o que precisa fazer. Mas esse irmão disse, eu não tenho com quem conversar, porque as pessoas pioram as coisas. Jesus disse que os pacificadores são felizes, são bem-aventurados. Então, irmãos, precisamos ser essas pessoas. Se um casal briga, se um irmão briga com o outro, a gente vai trabalhar pela reconciliação. E quando essa reconciliação acontece, sabe o que acontece lá no céu? Festa. Quando dois irmãos se reconciliam. E se você for o promotor dessa reconciliação, que bênção, que maravilha. Qual é o próximo fruto depois da paz? Longanimidade, que é mais do que paciência. Porque o paciente, ele espera, ele aguarda, ele está ali. Mas o longânimo não é só paciente. Porque o longânimo, ele espera com longo ânimo. O paciente pode esperar de forma passiva. O longânimo, ele espera de forma animada, esperançosa. Esse é o longânimo. Mas a gente pode usar a palavra paciente, porque é mais simples aqui para nós. É aquele que é vagaroso em ficar irritado. O longânimo, dificilmente ele vai ficar irritado. Então vamos examinar o nosso próprio coração. Será que eu sou uma pessoa paciente? Ou eu perco a paciência com muita facilidade? Um dia um rapaz me disse assim, irmão Leandro, eu estava marcando no meu caderninho cada um dessas características do fruto. Ok, isso aqui até que está bom. Isso aqui também, isso aqui também. Quando chegou na paciência, ele disse, rasguei a folha do caderno e joguei fora. Nesse momento. Então eu pergunto, quem sou eu? Será que eu me irrito muito fácil? E existem alguns laboratórios, irmãos, no nosso dia a dia, que Deus usa para poder exercitar esses frutos em nós. Muitas pessoas estão pedindo, Senhor, dá-me paciência. Deus dá paciência? Não. Na verdade, sim, Ele dá a paciência, mas Ele tem uma forma diferente. A gente imagina Deus dando paciência assim, toma, agora você é paciente. Não, o que Deus dá? Deus dá circunstâncias para a gente exercitar a paciência, e preste atenção nisso, nós precisamos ter uma visão espiritual das coisas. Nós temos que ter uma visão como cristãos, tudo em que nos envolvemos, temos que ter uma visão do grande conflito que está por trás disso. Quando nós temos essa visão espiritual, a gente consegue se exercitar mais nos frutos do Espírito. Querem ver o exemplo? Imagine que um casal está se arrumando para ir à igreja. O rapaz, ele é um pregador, ele é um pastor, e ele vai pregar naquela igreja. De repente, ele fala uma coisa em casa, e a esposa não gostou do que ele disse. Naquele momento, qual o reflexo natural da esposa? Poderia ser o esposo também, vice-versa. Qual o reflexo natural? Não é responder?
Mas aquela esposa, ela tem uma visão espiritual das coisas. E ela enxerga que há um grande conflito por trás daquele cenário. E ela pensa assim, espera aí. Eu e meu marido estamos indo para a igreja. E meu marido vai fazer o quê? Pregar. Se eu responder agora, a gente vai discutir, a gente vai brigar. E o que vai acontecer com a mente do meu esposo para ir pregar depois? Vai atrapalhar o trabalho dele. Então essa esposa fica em silêncio e depois, mais tarde, depois da pregação, ela faz o quê? Olha, precisamos conversar. Vocês entendem o que é uma visão espiritual? Nós temos que enxergar oportunidades que Deus está dando para nós. Por exemplo, você está no trânsito dirigindo, alguém vem te dá uma fechada de repente. O que você faz? Dá vontade de apertar a buzina com toda a veemência? Mas quando nós vivemos com uma visão espiritual do grande conflito, a gente olha para essa circunstância como uma oportunidade que Deus está dando para a gente exercitar a paciência. Vocês estão entendendo o conceito? Irmãos, nós temos que aprender de Cristo, exercitar a paciência, principalmente quando uma pessoa nos trata mal. A mansidão é difícil. Pense numa comissão de igreja. Né, irmãos Emanuel? Comissão de igreja, a gente trata de assuntos muitas vezes delicados, e há momentos em que alguém discorda de mim, e isso é absolutamente normal, irmãos. Mas vivemos numa sociedade hoje que parece que discordar ofende as pessoas. Será que eu tenho sido essa pessoa paciente? Quando nós aprendemos a viver com essa visão espiritual, sabe como é que a gente vai agir quando alguém nos ofender? Quando alguém nos tratar mal? Jesus disse que ia para Jerusalém. Lá ele seria preso e seria morto. E Pedro disse assim, não, Senhor, não, tenha dó de ti mesmo, isso não vai te acontecer. Qual foi a resposta de Jesus? Afaste-se de mim, Satanás, porque você me serve de tropeço. Pergunta, para quem Jesus falou essas palavras? Foi para Pedro? Olha a visão espiritual de Cristo. Quando Pedro estava falando aquelas palavras, tentando desanimar a Cristo do seu ministério final, a visão espiritual de Cristo enxergou imediatamente que o problema não estava em Pedro, havia um poder muito maior do que Pedro agindo por meio dele, e é contra esse poder que Cristo falou, se afaste de mim. Quando nós entendemos isso, então estaremos prontos para amar o pecador e odiar o pecado. Quando uma pessoa me ofende, eu tenho que ter a visão espiritual de entender que a vítima não sou eu, a vítima é ela. Porque ela está sendo usada por um poder satânico para fazer isso comigo. Então ela é a vítima. E quando eu entendo isso, eu digo, Senhor, cuida dessa pessoa, ajuda essa pessoa. Ela está sendo usada. Entenderam o que Cristo quis dizer? Não era para Pedro, mas para o poder que estava agindo ali por trás dele. Nós temos que odiar o pecado, temos que odiar o diabo, mas precisamos amar aquelas pessoas que ele escraviza. Porque nós podemos ser uma dessas pessoas. E o princípio básico da Bíblia é: trate os outros da mesma maneira que você quer ser tratado. Olha que interessante esse texto aqui. Não podemos permitir que o nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito. Se vos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondais no mesmo tom. Olha que difícil que é isso. Há um poder maravilhoso no silêncio. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservai apoiado o espírito na palavra de Deus. Olha o que Jesus disse. Existem casas que são construídas na rocha. A casa é o caráter. A rocha é Cristo. E Jesus diz, essa casa, esse caráter construído em Cristo, vai vir temporal, vai vir enchente, vai vir furacão, vai vir terremoto, vão falar mal dessa pessoa, vão tratar mal essa pessoa, mas esse caráter não cai. Quando uma pessoa diz, olha, eu saí da igreja porque me trataram mal. Você saiu da igreja porque faltou alicerce na rocha. Porque aquele que tem alicerce na rocha, que é Cristo Jesus, ninguém tira essa pessoa da igreja. Pode tratar mal como for, ninguém tira essa pessoa da casa do Senhor.
E, irmãos, eu tenho estado muito preocupado, porque um dos maiores laboratórios de Cristo para nos exercitar nesses frutos se chama família. Um dia eu ouvi a história de uma garotinha, eu não sei se é uma história real ou não, mas a lição é muito interessante. E essa garotinha procurou o seu pai e disse: papai, eu queria que a gente pegasse as nossas coisas e fôssemos morar dentro da igreja. E o pai ficou tão feliz com aquilo. Como pode? Minha filhinha tão pequenininha tem um amor tão grande pela casa do Senhor, que quer pegar a mudança e morar dentro da igreja. E ele disse todo feliz: filha, não dá para a gente morar dentro da igreja, a gente tem a nossa casa aqui, a igreja a gente vai só para adorar o Senhor. Mas por que você quer ir morar na igreja? E a menininha disse assim: porque o Senhor é um na igreja e é outro em casa. Eu prefiro o papai da igreja. Irmãos, minha esposa e eu temos recebido mensagens por onde passamos. E pessoas me dizem assim: irmão, está vendo aquele ancião ali? Maravilhoso, maravilhoso, a pessoa, um exemplo para esta igreja. Eu digo amém, irmão, amém por isso. E quando nós voltamos para casa, uma esposa escreve para mim e diz: meu marido não é nada daquilo que os membros da igreja pensam. Deveriam conhecê-lo dentro de casa. Porque tem muitas pessoas que são muito pacientes, amorosas, corteses, gentis com todo mundo, mas dentro de casa. E um desses pode ser quem? Então tem que examinar o meu coração, irmão. Só existe uma pessoa que sabe de verdade quem é o Leandro Dalla, além de Deus. Quem é? A minha esposa. Nós não temos filhos, mas os que têm, os filhos. Então precisamos examinar o nosso coração. Paciência é um fruto do Espírito. O outro fruto é a benignidade e o outro a bondade. Vamos pegar os dois juntos, porque eles estão ligados. Será que eu sou bondoso, compassivo? Sou uma pessoa cortês, educada, especialmente dentro da família? Muitas vezes nós podemos ver uma família reunida para a refeição. E então o marido diz à esposa assim: amor, por favor, você poderia pegar aquele arroz ali para mim? A esposa pega o arroz, entrega para o esposo, e o esposo responde o quê? O quê? Deveria. Então esse é o exame que nós temos que fazer. É isso que eu respondo? Leandro, mas dentro de casa isso é formalidade, a minha esposa, meus filhos. Não, não, não. O diabo quer que você acredite que é formalidade, porque pessoas mal educadas na sociedade aprenderam isso dentro de casa. Por favor, com licença, obrigado. Isso se aprende em casa. E pais aqui presentes, os seus filhos aprendem muito mais vendo o que vocês fazem do que vocês dizem. Eu ensinei meu filho a tratar bem as pessoas, a amar as pessoas, mas muitas vezes era um marido que não agia assim com a própria esposa, e os filhos aprenderam a ser assim com as pessoas. Então, como eu tenho sido em casa, na minha família, bondade, cortesia, mútua bondade e paciência farão do lar um paraíso e atrairão santos anjos para o círculo da família. Mas eles, os anjos, fugirão da casa onde há palavras desagradáveis, rixas e atritos, ausência de bondade, queixumes, reclamações constantes e ira, expulsam Jesus do nosso lar. E sabe onde esse problema vai se refletir? Na igreja. Na igreja. Querem ver? Olha só. Parou? Ajudem-me. Tecnologia, é assim mesmo. Às vezes ela pega a gente de surpresa. Isso, muito obrigado. A menos que manifesteis mansidão, bondade e cortesia, aonde? Dentro do lar. Em casa, vossa religião será vã, será inútil. Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria na igreja. E tem gente reclamando que não está vendo a manifestação do poder de Deus na igreja, o reavamento não vem. Mas muitos não percebem que o reavamento da igreja depende do meu. E muitos problemas que encontramos enquanto igreja têm sua origem aonde? Lá em casa. No lar. Precisamos atentar para isso, e Jesus vai além, ele diz: faça o bem aos que vos
odeiam. Fazer o bem às pessoas que me odeiam? Sim. É isso que Jesus está dizendo. O penúltimo fruto é o fruto da fé ou fidelidade. A fidelidade a Deus em primeiro lugar, porque quando somos fiéis a Deus, nós acabamos sendo fiéis nas outras relações da vida. Mas e a nossa fidelidade uns aos outros, irmãos? Como é que está? Será que eu sou fiel ao meu cônjuge? Eu sou, Leandro. Eu nunca traí a minha esposa, nunca cometi adultério. Muito bem. Mas quando você vê uma menina bonita na rua, você fica olhando para ela? Ou você desvia os seus olhos? Ou isso não tem a ver com fidelidade? Uma mulher pode dizer, não, eu nunca traí meu marido, jamais faria isso. Mas eu pergunto, quando aquele colega do trabalho, bonito, simpático, que te trata tão bem como seu marido nunca te tratou, começa com conversas, elogios, você para com aquilo? Ou você se alimenta daquilo? Ou isso não tem nada a ver com fidelidade? Irmãos, quando um irmão vem nos procurar e contar um segredo, irmão, estou com esse problema, você pode me ajudar? Eu guardo o segredo dele? Ou eu saio contando para os outros, olha, eu vou contar para você, mas porque você é meu amigo, tá? E a gente esquece que esse amigo tem o quê? Tem outro amigo, que ele vai falar, olha, eu estou contando só para você porque você é meu amigo. Irmãos, essa problemática que tratamos sábado passado sobre o mal da pornografia, muitas pessoas me dizem, olha, eu não tenho ninguém com quem eu possa conversar. Eu digo, por que não? Porque eu não confio nas pessoas. Que triste, que triste. Será que eu sou fiel nos meus contratos comerciais? Lá no Brasil existe um lugar que é muito amado, chamado Brasília. Muito amado, né? O lugar onde estão os nossos políticos, nossos governantes. E muitas pessoas se queixam de Brasília e dos políticos que roubam o povo. Mas vocês sabiam que muitas vezes eu posso me corromper mais do que eles? Porque essas pessoas se corrompem por milhões de dólares. Eu posso me corromper por um troco de 10 centavos. Posso ou não? Então me torno pior do que eles. Me corromper por coisas pequenas. Será que eu sou fiel à empresa onde eu trabalho? Assíduo, pontual? Faço o meu trabalho como eu devo fazer? Isso também é fidelidade. Depois vem o fruto da mansidão, já tratamos sobre isso na bondade, benignidade. Mansidão também envolve formas discretas de ser, sem viver uma vida de ostentação, ficar ostentando, eu sou um bom cristão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, uma vida tranquila, uma vida mansa. E o último fruto, qual que é? Algumas versões dizem temperança e outras dizem domínio próprio. Eu gosto de uma outra palavra, chamada autocontrole. Será que eu sou uma pessoa que tem um autocontrole? Ou eu sou movido pelos meus sentimentos? Eu faço mesmo. Eu falo mesmo. Fez isso comigo, eu devolvo. Não, isso não é autocontrole. Isso não é domínio próprio. Você, na verdade, está sendo dominado pelos seus sentimentos. Você é um escravo dos sentimentos. Será que eu tenho domínio próprio? Querem ver um exemplo? Acho que nós falamos sobre isso sábado à tarde, mas muitos não estavam aqui. Imagina que eu estou tendo uma conversa com Elvis ali. A gente está conversando, a gente discorda num ponto e a conversa começa a ir para um caminho perigoso, eu estou meio nervoso, ele também está um pouco nervoso. De repente, o Elvis dá um tapa no meu rosto, com toda a força. Qual é a minha reação instantânea como pecador? Não é devolver? Uma moça disse assim um dia, devolvo 2 se fizer isso comigo. É a nossa reação instantânea. Eu pergunto uma coisa para vocês. Imagina que nesse momento eu não devolvi o tapa, eu respirei, fui embora para casa. Eu exerci domínio próprio? Sim ou não? Depende. Que tipo de domínio próprio? Eu exerci um domínio próprio parcial se, olha só, evitar bater no Elvis já é um esforço, né? Já é uma vitória. Mas se eu voltei para casa assim,
Elvis miserável. Mas que raiva daquele menino. Eu devia ter batido nele, sim, mas eu sou um cristão. Então eu respirei e me controlei. Eu pergunto, isso é domínio próprio? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se eu odeio o meu irmão e alimento esse sentimento contra ele, eu o assassinei. Não foi só bater. Então aquilo que eu penso, se o meu pensamento é aquele desejo de bater no Elvis, para o tribunal de Deus, eu fiz aquilo. O que é o domínio próprio como fruto do Espírito? Agora vem a fé. Muita fé. Eu não devolvo o tapa que o Elvis me deu. E eu vou para casa sem sentir a mínima vontade de fazer isso. Isso é possível, irmãos? Para Deus, nada é impossível. Nada. Porque Deus não quer trabalhar nos nossos atos apenas. Ele não quer me transformar de tal forma que eu não agrida uma pessoa. Ele quer me transformar de tal forma que eu não tenha vontade de fazer isso com ninguém. Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado até a morte. Em qual momento eles tiveram vontade de jogar a pedra de volta? Por isso Estevão viu o céu aberto e disse: Senhor, não coloque esse pecado sobre eles não. Perdoa essas pessoas, salva essas pessoas. Isso é domínio próprio. Não sou dominado pelo que os outros fazem comigo. Eu sou dominado pelo Espírito Santo. Eu não estou dizendo de mim não, tá, irmãos? Eu estou usando uma frase que deve ser a nossa. Porque essa batalha de vocês é a mesma minha. Será que isso pode acontecer na minha vida? Quando as pessoas, irmãos, professam ser cristãs, mas o seu temperamento não muda, elas não são cristãs. O falso cristão se identifica justamente pela ausência do quê? Dos frutos do Espírito. E eu não estou dizendo que isso é fácil, porque Jesus, quando fala de frutos, ele usa essa analogia, né? Fruto. E aqueles que já plantaram alguma coisa sabem. Você vai na terra, abre ali, coloca uma semente, vai embora, e no outro dia você volta para colher. É assim? Não. O fruto precisa ser o quê? Para dar fruto. Regado, cuidado, podado muitas vezes. E Deus faz isso conosco, Ele nos poda, para então produzir fruto. Ou seja, produção dos frutos do Espírito, ou dessas características, é um trabalho de quanto tempo? De uma vida inteira. Em algum momento eu vou tropeçar nesse caminho? Em um momento eu tive um momento de impaciência, mas eu percebo, eu levanto e digo: Senhor, me perdoa, eu vou começar de novo. Não é dessas pessoas que eu estou falando, que estão lutando, que estão buscando, que olham para trás, ainda que tropecem hoje, olham para trás e digam: olha, graças ao Senhor, eu já progredi um pouco nisso daqui. E vou buscar mais, e vou buscar mais. Eu era uma pessoa muito impaciente, muito violenta. Hoje eu já sou uma pessoa mais calma, e louvado seja o Senhor, e eu vou buscar mais. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que estão na igreja há 10, 20, 30, 50 anos, e o temperamento não muda nada. Será que estão no caminho da santificação? Não. Porque pelos frutos nós conheceremos. Examine cada um a si mesmo. E se diante do meu autoexame eu descobrir que eu tenho um temperamento difícil ainda, o que eu faço? Hoje tem muita gente usando a cultura como desculpa. Eu sou bisneto de alemães e italianos. Eu sou nervoso, eu sou impaciente, porque alemão é assim mesmo. Irmãos, nós não estamos aqui buscando a nossa cultura terrena, estamos buscando a cultura do céu. Do céu. E a única forma de um povo mundial, de culturas diferentes, e aqui dentro desta igreja há culturas diferentes, a única forma de um povo tão diferente se tornar um só, é se todos se submeterem ao mesmo Deus.
E não tem essa de cultura, não. Na minha cultura, a cultura lá dos meus ancestrais era uma cultura brava, nervosa, impaciente. Mas eu quero a cultura do céu, então, Senhor, me transforma. Faz-me diferente. E se eu percebi que eu ainda não mudei nada, que eu tenho muitos problemas de temperamento ainda, será que tem solução para mim? O último texto para nós lermos diz assim. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Há remédio para a alma enferma de pecado. Esse remédio está em Jesus. Precioso Salvador, sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres. Leandro, eu me sinto tão fraco, a graça de Cristo é suficiente. Leandro, eu nunca vou ser uma pessoa paciente. Se você submeter a Deus, você vai, porque a graça de Deus é suficiente. Ela diz mais. Diz-vos Satanás que não é possível desfrutar plena e abundante salvação? Satanás está dizendo, você é uma pessoa paciente, bondosa, mansa, amar o inimigo, você nunca, jamais vai acontecer na sua vida. Se Satanás te disser isso, não acredite nele. Vi que é privilégio de todo cristão fruir as profundas atuações do Espírito de Deus. E esse é o resultado das profundas atuações do Espírito de Deus. Você e eu podemos, pelo Espírito Santo, ter e desenvolver todos os frutos do Espírito ao mesmo tempo. E então o mundo verá um povo diferente, completamente diferente do que se vê nessa sociedade. Entenderam porque eu disse que ia precisar de muita fé hoje, irmãos? Não saia daqui duvidando em nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai atuar na proporção daquilo que você acredita que Ele pode fazer. E se você sair daqui pensando, não, na minha vida isso nunca vai acontecer, nunca serei uma pessoa assim, nunca, o Espírito não pode fazer nada por você. Saia daqui dizendo, Senhor, eu não sou isso, eu não sou o que o Senhor quer que eu seja, mas pelo poder do Teu Espírito eu serei. E o Espírito Santo tem poder para isso. Saia daqui hoje com a certeza do perdão pleno, da restauração e de que você e eu podemos ter todos os frutos do Espírito. Saia com essa certeza e busque isso dia a dia. E se a gente não se encontrar de novo nessa terra, temos um encontro marcado, debaixo da árvore da vida. Falta pouco, não perca isso por nada desse mundo. Se não nos vermos aqui, nos vemos lá. Louvado seja o Senhor. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de joelhos comigo nesse momento, para nós concluirmos com uma oração. Querido bom Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de sábado. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos com os nossos irmãos durante essa semana. Ó Senhor, daqui a pouco minha esposa e eu estaremos partindo. Eu te suplico que permaneça com essa igreja. Que Teu Santo Espírito permaneça aqui como tem estado. E que Ele seja derramado de forma ainda mais abundante. Que a igreja de Brockton possa ser, ou continue sendo, uma grande luz neste lugar. Senhor, se porventura há alguém aqui que está com o coração apertado, triste, abatido, quem sabe por problemas da vida, ou quem sabe por uma dúvida se é possível ser transformado, que essa pessoa saia daqui com a confiança de que o Senhor sempre cumprirá as Tuas promessas, e que o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa e transformar qualquer pessoa. Dá-nos força, Senhor, para superarmos as provações que temos na nossa vida, e muitas que virão, ainda piores do que hoje. Que Teu Espírito esteja conosco, Teus anjos nos cerquem, que possamos enfrentar o que for necessário ao Teu lado, e muito em breve possamos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Peço mais uma vez a bênção, Senhor, ao pastor Eleazar, a Gisele e as meninas. Unge-o mais uma vez, Senhor, com o poder do alto, com o Teu Santo Espírito, para que como líder deste povo, ele possa conduzir este rebanho até a Canaã celestial, continuando o trabalho que o pastor Marcos vinha fazendo. E que muito em breve, se não nos revermos aqui,
que minha esposa e eu tenhamos a alegria de encontrar todos esses irmãos que estão aqui, todos, sem faltar nenhum, nas mansões celestiais. Leva-nos em paz para o nosso lar, dá-nos um bom restante de sábado na tua companhia. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.